Alguns episódios em desenhos são bons porque avançam muito na história, outros são só tão engraçados que são considerados um dos melhores episódios do show. Mas em Steven Universo, temos um dos casos mais únicos que eu já vi, onde um episódio é tão reflexivo e ao mesmo tempo tão útil nos tempos que estamos vivendo, onde está cada vez mais fácil de se sobrecarregar em pensamentos, que ele é considerado um dos melhores episódios de desenho mesmo sem ter feito uma das duas coisas que eu citei no início. Mas como isso acontece? Se você também já esteve perdido nos seus pensamentos alguma vez, venha comigo em uma aventura de autoconhecimento para analisarmos o que acontece nesse episódio de Steven Universo. O episódio começa com Steven tentando fazer uma brincadeira com a Connie, fingindo estar careca, e ela acaba não ligando muito. Caso você não saiba sobre esses personagens, eu vou dar uma breve introduzida aqui. O Steven é filho de uma Jen com um humano, esse humano sendo seu pai, e a sua mãe teve que abdicar de sua forma para poder dar vida a ele. Assim, o Steven passa a viver com as amigas Jens de sua mãe, em uma casa na praia. Com o passar dos episódios, o Steven amadurece cada vez mais e aprende cada vez melhor a usar seus poderes. Além disso, ele faz algumas amizades no mundo real, uma delas sendo Connie, uma jovem da idade dele que ele encontrou na praia uma vez, que também é a primeira pessoa que o Steven consegue se fundir, por isso em muitos episódios eles ficam treinando juntos no templo. O que é exatamente o que acontece nesse episódio, mas dessa vez a Connie parecia meio estranha, tanto que ela não deu muita bola pra brincadeira do Steven. Ela parecia querer evitar algum assunto, mas a gente não sabia exatamente o que era. Enfim, eles se fundem e começam a lutar contra hologramas da Pérola, e de início estava indo tudo certo. A Estivone estava derrotando todo mundo, fazendo parecer fácil, e a gente até descobre o novo poder dela, de poder flutuar, o que seria útil mais pra frente. Até que em um certo momento, quando eles iriam atacar o último holograma, a Estivone perde o controle da fusão e se desfunde. A Connie sai correndo chorando, a gente sem entender muito o motivo ainda, mas o Steven resolve ir atrás pra descobrir o que é. Quando ele vai atrás, a gente descobre a verdade. A Connie estava na escola e ela acabou esbarrando com um cara, e sem querer, usando o reflexo de seus treinamentos, ela no reflexo pelas aulas de luta, pegou ele e jogou ele no chão. Toda aquela situação tava machucando muito ela. Aquele era um pensamento tão intrusivo pra Connie que ela não conseguia parar de pensar naquilo, como ela só estragou tudo na hora. Mesmo com ela se esforçando muito pra esquecer o assunto e tentar seguir em frente, aquilo só não estava funcionando. Tanto que o Steven fala pra ela fazer exatamente isso. Quando ele fica pensando demais em alguma coisa, ele só tenta esquecer. Mas eu já adianto aqui que isso é um péssimo conselho. Tanto que, ironicamente, no fim do episódio, quem mais vai absorver a lição é o Steven. Mas, prosseguindo, a Garnet, que é tipo a top 1 pessoa que saberia lidar com essa situação, aparece e chama os dois para a praia, onde ela ensinaria uma lição valiosa sobre controle emocional em uma das melhores músicas do desenho. Inclusive, muitas vezes esse som acaba sendo mais lembrado que o próprio episódio em questão, mas não é por menos. Essa música é a definição de pique audiovisual, com direito a uma manipulação na taxa de quadros para deixar os personagens mais fluidos e mais pesados, dependendo como eles estão se controlando emocionalmente. Mas eu quero focar aqui não é sobre a canção em si, mas como que está sendo mostrado nela acaba ficando em segundo plano por causa da ótima voz da Garnet, mas o que está sendo mostrado nessa canção é tão genial quanto a letra dela. Enfim, essas borboletas representam todos os pensamentos que estão tirando o nosso foco, e aqui conseguimos ver maneiras diferentes de como os personagens lidam com elas. A Ruby, ela concentra toda sua raiva e energia em apenas um pensamento, o que acaba incomodando muito ela, e só consegue focar em outras tarefas quando ela se livra dos seus próprios problemas. A Safira, por outro lado, é uma pessoa que ao pensar em uma coisa ruim, acaba se auto-sabotando e pensando em outros 300 pensamentos que tiram o foco dela, e só consegue seguir em frente quando a Ruby ajuda ela com esses pensamentos. Já o que estava acontecendo com a Connie, como alguém que não estava lidando tão bem com essa situação, é que ela guarda seus pensamentos para si em uma mochila, mas mesmo que ela esconda eles, e realmente se esforce muito para esconder todos, um deles acaba sempre ficando livre, incomodando ela. E quando uma memória incomoda ela e ela pensa sobre, todas as outras acabam escapando, fazendo ela perder totalmente o controle. A solução no seu caso acaba sendo enfrentar essa memória. E ao perceber que tudo aquilo foi apenas no reflexo, e ela não quis fazer por querer, realmente enfrentando tudo que tinha acontecido, ela finalmente consegue deixar a borboleta ir embora. Depois dessa música, o episódio corta direto pra casa na praia, onde é revelado que a Connie realmente foi enfrentar o seu medo, fazendo as pazes com o garoto que ela tinha machucado. Mas lembra do início do episódio quando o Steven deu um conselho pra Connie, dizendo que a sua maneira de lidar com aquilo era só tentar evitar esquecer o assunto? Bem, parece que uma borboleta estava na espada da Connie no ponto de vista do Steven, assim nos revelando que algo estaria por vir. Voltando com o mesmo fundo laranja de
de antes, mas dessa vez por memórias do Steven que estavam fazendo ele se culpar muito, como aquela vez que ele derrotou a Bismuth e a Jasper. Mas tudo cai de verdade pro Steven quando a sua mãe aparece, porque na cabeça do Steven naquele momento da série, a sua mãe estava muito desapontada por ele, porque na cabeça do Steven, ele estava só ferindo pessoas e sua mãe estaria desapontada por isso. A última cena do episódio é com os dois caindo do templo e perdendo o controle da fusão, e o Steven tinha absorvido errado o conselho que a Garnet tinha dado aos dois. Mas a Connie estava lá para dar suporte ao Steven dessa vez. Ela fala que ele precisava pensar sobre memórias ruins, mesmo que essas memórias o machucassem muito, o Steven precisava encará-las ao invés de ficar escondendo, para que assim, algum dia, ele pudesse seguir em frente com elas. Eventualmente, o Steven concorda com a Connie e enfrenta suas memórias. Assim, eles se fundem novamente em Estivone, dessa vez indo encarar os seus medos com ela, como vemos nessa cena da Estivone caindo no redemoinho de borboletas, confrontando os medos do Steven. Ao invés de termos alguma cena do Steven e a Connie lutando com esses pensamentos, o episódio corta imediatamente para Estivone planando no chão e caindo de maneira segura. Imagino eu que isso acontece por ser um episódio apenas de 11 minutos. Inclusive, na minha cabeça dava para acrescentar mais algumas coisas se fosse um episódio de 22 minutos. Vocês também acham isso? Comentem abaixo para eu saber. Com a Estivone caindo na terra, ela se deita ali no chão e temos uma certeza de que tudo ficaria bem. Esse episódio é várias vezes comentado como um dos melhores do desenho, e isso é algo impressionante pra mim, porque no fim das contas, ele pode ser considerado um episódio filler. Afinal, tecnicamente ele não acrescentou nada à história, apesar de ter fortalecido as emoções do Steven e da Connie. Outra coisa que eu acho hilária é que o episódio na sequência desse episódio todo reflexivo é sobre o robô Zoltron. Eu realmente não tenho muito a comentar sobre. Mas, em resumo, se você se perdeu nos seus pensamentos recentemente, tente encará-los, desabafa com alguém, vai falar com a pessoa que está envolvida, mas só não age igual o Steven estava agindo. Ah, e veja essa música do episódio, ela é boa demais. Hey, obrigado por me ouvir até aqui. Tem sido um período muito incrível pra mim ultimamente. Mesmo com o último vídeo tendo ido meio mal, eu fiquei muito feliz fazendo ele. Também acho impressionante a comunidade que estamos criando. Aliás, se você assistiu até aqui, considere se inscrever. É de graça e faz toda a diferença pra mim. Likes também são bem agradecidos. Também me sigam no Twitter para eu ter uma interação mais direta com vocês. É sério, me mandem uma DM que eu vou responder. Bem, obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!